Olá pessoal, aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Dia da família, dia da justiça, dia do ciclista no Brasil. Em agosto a gente teve o dia do ciclista, o dia mundial do ciclista, aliás. Então hoje dia do ciclista no Brasil. Dia do cronista esportivo, dia do relógio biológico, dia da cabrocha. O que é o dia da cabrocha, né? Dia da mulata jovem. Um termo muito antigo, dia da cabrocha, né? Hoje em dia não se escuta mais esse termo. E dia do acidente laboral. O que é acidente laboral? Dia do acidente do trabalho, né? E na história, em 1980, né, foi um dia que deixou uma mancha na história da música mundial. Nesta triste data, o ex-Beatle John Lennon foi assassinado por um fã em frente ao seu prédio, o Dakota, em Nova York. O assassino, Mark David Chapman, disparou 5 tiros, dos quais 4 acertaram o músico. Ele foi preso e condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Com o violento episódio, encerrava-se a vida de um talentoso músico e também militante da paz. Nascido no dia 9 de outubro de 1940, em Liverpool, na Inglaterra, quando pequeno, John Lennon queria ser marinheiro, né? Mas, como seu pai, ele acabou tornando-se músico ao escutar Elvis Presley. Em 1957, ele formou uma banda que seria os Beatles. E na década de 60 conquistou enorme sucesso, cantando e compondo músicas com Paul McCartney. Em 1987, a muralha da China foi declarada Patrimônio da Humanidade. Essa gigantesca fortaleza, que levou aproximadamente 2.000 anos para ser construída e que foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco no dia 8 de dezembro de 1987, foi edificada por ordem do imperador Qin no século III a.C., durante a dinastia de mesmo nome, para defender o seu reino contra os ataques nômades dos grupos nômades, né, de Xinnu, da Mongólia e da Manchúria. Através dos séculos, os exércitos se alojaram ao longo da muralha para evitar invasões e fornecer a primeira linha de defesa. O seu propósito principal era evitar que ladrões roubassem as propriedades e fugissem do país montados em cavalos velozes, né? A época em que houve o maior impulso na realização da construção da muralha foi no período da dinastia Ming, entre 1368 e 1644. E a última parte da construção da muralha data do século 17 depois de Cristo. E em 1994 faleceu um dos maiores representantes da música brasileira, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, o famoso Tom Jobim, né? Um dos criadores da bossa nova, unanimidade em termos de qualidade e sofisticação musical. Ele morreu aos 67 anos de idade em Nova York após uma parada cardíaca, enquanto ele estava lá tratando um câncer na bexiga. Autor de vários clássicos como Se Todos Fossem Iguais a Você e As Águas de Março. Certo, pessoal? E com isso encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Desejo a todos uma excelente terça-feira e um abraço, professor Elton.